Bom, hoje eu vou estar ensinando para os irmãos o que Deus espera de nós nessa terra. Qual é a missão que nós temos aqui nessa terra? Como é que nós temos que viver? Então, muitas vezes, quantas vezes a gente já não se perguntou, né? Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo nessa vida? Por que eu estou vivo? O que eu tenho que fazer? Todo mundo acho que já se perguntou isso. Eu vou explicar agora. Você vai entender muita coisa. Por que acontecem muitas coisas que nos trazem um sofrimento muitas vezes. Até mesmo porque a gente não está no foco que deveria estar, na posição que deveria estar, né? Por isso é muito bom entender a nossa missão aqui na Terra. Quando a gente entende isso, a gente começa a valorizar o que realmente tem importância. Não toma caminhos errados, não toma decisões erradas. E aí a gente começa, quando você passa a entender qual é a sua missão na Terra, você vai se focar nela. E aí você vai ver que aquilo que você estiver precisando aqui nessa Terra vai ser acrescentado. Porque primeiramente a gente tem que buscar Deus em primeiro lugar. E tudo vai nos ser acrescentado. Então, outro dia eu preguei que referente a como que a gente faz para ter raiz com Deus, né? Então eu ensinei que a gente tem que dedicar a vida completamente a Deus, ter um mergulho com o Espírito Santo de Deus, colocar Ele em primeiro lugar, em primeiro plano nas nossas vidas. Tudo vem do espiritual para as nossas vidas. Depois acontece aqui nessa terra, mas antes de acontecer qualquer coisa nessa terra, primeiro acontece no espiritual. Então, se você está mergulhado no espiritual, com grande comunhão com o Espírito Santo de Deus, ligada com Ele, sensível ao Espírito Santo de Deus. Quem vive pelo Espírito, vive sensível ao Espírito Santo de Deus. Né? Porque você está lá no espiritual, em nome de Jesus. Vem de lá para cá. Por isso que Deus fala, busque o reino do céu em primeiro lugar e tudo lhe será acrescentado. Eu vou mostrar aqui o que Jesus diz em Mateus. Então, os irmãos vão ver aqui o que a importância do batismo e da entrega para Deus completa, para que a gente possa assim entender a missão que a gente tem aqui na Terra e agirmos da forma que Jesus agiu. Então, os irmãos que que querem ter, que estão na indecisão ainda de servir a Deus, de ter essa entrega completa com Deus, isso é necessário. Antes, se você tem o desejo de fazer a obra de Deus, a gente tem que passar pelas Escrituras, né? Porque o Espírito Santo de Deus ele não vai se misturar com a nossa rebeldia, né? Então você vê aqui que até o próprio Jesus, Filho de Deus, ele nos ensina a nos santificarmos. A gente tem que praticar a palavra de Deus, passando a santificação. E vou mostrar aqui que o próprio Jesus, ele fez isso. Então eu vou ler aqui, ó. Está em Mateus 3:13. Naqueles dias, Jesus foi a Galiléia, até o Rio Jordão, a fim de ser batizado por João Batista. Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo assim, é eu que preciso ser batizado por você, e você está querendo que eu o batize? Jesus respondeu, deixe que seja assim agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. E João concordou. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água, o céu se abriu, e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que disse, este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Então aqui você já começou a ver. Próprio Jesus, tomando posse da missão que Deus tinha dado para ele. O que ele fez? Ele foi nascer de novo, foi batizado nas águas, foi nascer de novo. O próprio Jesus, Filho de Deus, ele foi nascer de novo ali, ó. Recebeu o Espírito Santo de Deus, para aí sim ele começar a fazer as obras de Deus. E logo em seguida, aqui ele já começou a exercer, com a autoridade de Deus, a missão dele nessa terra. Olha que coisa linda. Né?
Aí você vê aqui na sequência, Mateus 3, 4. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo, perto dele, disse: se você é filho de Deus, mande que estas pedras virem pão. Aqui é interessante que você vê que logo de cara Jesus ele já está mostrando para a gente a grandeza do poder dele. 40 dias e 40 noites sem se alimentar, sem tomar água, nenhum de nós suportaria isso. Ele suportou. Passando frio, no deserto é um calor durante o dia tremendo e à noite é um frio terrível. Jesus ele suportou tudo isso. Se fez fraco para vencer o diabo. Então o diabo já veio com tentações. Se você é filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, ele vive de tudo que vem de Deus. Então você vê aqui, dentro da palavra, Jesus, ele viveu dentro da palavra. Olha só a grandeza do poder de Deus. Porque eu creio assim, eu entendo assim, que se Jesus não tivesse feito fraco, passado por 40 dias e 40 noites de jejum, sem se alimentar, sem beber água, passando frio, passando calor, debaixo de calor, acho que o demônio não conseguiria nem encostar perto dele. Tão grande é o poder do Espírito Santo de Deus. Vou repetir aqui, as Escrituras Sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Em seguida o diabo levou Jesus até Jerusalém, cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Então disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com suas mãos para que nem mesmo os seus pés sejam feridos. Jesus respondeu: mas as Escrituras Sagradas também dizem: não ponha à prova o Senhor teu Deus, seu Deus. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e suas grandezas e disse: eu lhe darei tudo isso se você ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu: vá embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: adorem o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e vieram anjos cuidar de Jesus, que é Mateus 4:11. Então você vê que coisa linda, né? O que a gente tem que entender com isso? Jesus, ele sendo filho de Deus, ele mostrou pra gente a obediência dele, né? Ele se santificou, ele batizou, ele se fez nova criatura, nasceu de novo, recebeu o Espírito Santo de Deus para antes de começar a fazer a obra de Deus. Logo em seguida ele mostrou, ele se fez fraco para mostrar o quão grande é o poder dele após a gente ter feito isso. Após você ter entregue a sua vida, passado pelas águas com obediência, praticar o que diz as Escrituras de Deus, se santificar, ter mergulho com Deus, se batizar nas águas, no Espírito, nascer de novo. Você tem um poder tão grandioso, se cai sobre você um poder tão grandioso, que se você passar 40 dias num deserto como Jesus passou, você vai, ainda assim, dentro da palavra de Deus, você vai vencer o diabo. Não pode existir essa briga entre os seus interesses e os interesses que Deus tem conosco aqui na Terra. Que tudo que tem nessa Terra, o que é lícito é para a gente desfrutar, sim. Mas na presença de Deus, sendo como Jesus, não perder oportunidade. Tem irmãos que passam pelo nosso caminho que a gente só vai ver uma vez. Às vezes a gente não vai ver mais aquele irmão de novo. E por que você acha que as pessoas aparecem no nosso caminho muitas vezes? Porque Deus sabe que nós somos dele, a gente busca ele, a gente está na presença dele. Se você entende que você tem a missão de Jesus, você não vai deixar aquela alma passar desapercebida. Jesus não deixava. Você vai estar pronto para fazer a obra de Deus, para deixar Deus te usar. Uns têm opções, outros não têm, mas sempre o ser humano ele tem um desejo de ser algo na vida, né? Ele nasce já com esse desejo de ser algo na vida, de ter algo.
Porque a gente já nasce se alimentando dos olhos. É o que a gente vê. Traz interesse. Uma criança, ela vê uma coisinha, desde criança ela vê tal coisa, ela já quer pegar. Os olhos. Então, de criança a gente já nasce assim. Depois a gente começa a ouvir, entender as coisas, já começa a imaginar, criar ídolos nas coisas. O que são ídolos? Ídolos são coisas que você imagina que se tornam ídolos nas suas vidas. Carro, uma casa, às vezes começa. Aquilo é para você, é o teu foco, tua profissão, tua namorada, são coisas que você, como percebe, são como ídolos na sua vida que te tiram da presença de Deus. Jesus aqui, você viu, ele sabia qual era a missão dele aqui na terra. Ele, filho de Deus, foi se batizar por João Batista, foi batizado por João Batista, recebeu o Espírito Santo de Deus, já saiu fazendo a obra, já venceu o diabo logo de cara, mostrando pra gente qual é o procedimento que a gente tem que ter. Ele venceu o próprio demônio. Ele sabia a missão dele, ele sabia do tamanho do poder de Deus. Conhece as Escrituras. Ele sabe a missão que ele tem aqui. Então isso a gente tem que entender. Muitas vezes deixar de lado esse nosso sonho, porque senão isso causa frustração. Eu falei outro dia aqui que, segundo o Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde diz que daqui a alguns anos o grande mal da humanidade vai ser a depressão. Por quê? Porque o ser humano, ele não está entendendo a missão que ele tem na Terra. Deus nos criou para sermos como Jesus. Nós somos dependentes de Deus. Nosso espírito, nós somos dependentes de Deus. Se você se alimentar dos seus sonhos, dos seus desejos, sabe, daquilo que você vê, esse alimento não te supre. Pode ver aqui, quem consegue jejuar 40 dias, 40 noites? Só quem está no espírito. Se você vive pelo espírito, não quer dizer que você não vai ter um carro, que você não vai ter uma casa. Você vai, Deus quer te deixar bem. Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata. Ele quer te deixar bem. Ele vai deixar. Deus tem prazer em abençoar. Deus tem prazer que você trabalhe. Trabalhar é dom de Deus. Deus deixou o trabalho como dom de Deus. Ele quer que a gente desfrute dos bens do nosso trabalho. Então, trabalhar é dom de Deus. Está aqui em Eclesiastes 3:12. Sei que nada há de melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. Versículo 13. E também que é dom de Deus que possa o homem comer e beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Então Deus, ele deixou, ele sabe a importância do trabalho, deixou isso como dom pra gente. Mas o importante é a gente passar por tudo isso dentro da missão que Deus tem para nossas vidas. Por que ele criou tudo aqui na Terra? Para que a gente desfrutasse, tivesse conforto, vivesse bem, tivesse qualidade de vida. Dá para ter tudo isso praticando, sendo como Jesus. Dá. Imagina se todo mundo exercesse, fosse como Jesus. Como que seria essa terra? Imagina. É isso que Jesus quer pra gente. Se a pessoa se olhar uma pessoa do lado, teu vizinho é como Jesus, o da frente é como Jesus. Todo mundo entendendo a missão que tem nessa terra. De amar, de respeitar, de não pecar, de usar do poder do Espírito Santo de Deus com autoridade. Você acha que ia ter? Se todos nós fôssemos como Jesus, se a gente agir como Jesus, buscar o reino do céu em primeiro lugar, entender que a nossa missão aqui nessa terra é ser como Jesus, você acha que essa terra estava do jeito que está? Não estava. Então é isso que Jesus quer da gente. Ele sabe os compromissos, a vida de cada um aqui nessa terra, porque ele está diante da vida de cada um. Ele sabe a importância de cada função nessa terra. A pessoa que faz energia, a pessoa que cuida da nossa água, cada um, quem faz o alimento, então, assim, cada um, tudo tem uma importância nessa terra. A gente tem uma vida, e dentro dessa vida,
Existem milhões de possibilidades para se viver, milhões de profissões, de oportunidades. Esse é o nosso dia a dia, né? Então isso é bênção. Muitos já nascem até com dons profissionais para exercer. Deus já dá até essa facilidade a muitas pessoas. Outras adquirem esses dons no meio do caminho. Mas a gente não pode colocar tudo que existe nessa terra adiante de Deus. Nunca, isso jamais. Anunciar o Evangelho a todas as pessoas. Quer ver? Tem aqui em Atos, Atos 20 e 20. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, de vô-la anunciar publicamente e também de casa em casa. Então você vê aqui, né, como que nós temos que ser aqui, hoje. Não precisa esperar as coisas virem até nós. Aquele que quer ser como Jesus, aonde ele estiver, ele pode sair. Você quer fazer a obra de Deus, você faz. Você pode sair de porta em porta, se batendo, você quer evangelizar, você tem que ser como Jesus. Ter a preocupação de querer anunciar o Evangelho. Aonde você estiver, abra a boca para pregar a palavra de Deus, anuncie o Evangelho, anuncie o amor de Cristo. Ele não é só para nós, ele é para todos. Por isso Deus nos coloca na posição como Jesus, para que a gente faça as obras de Jesus. Mas a gente não precisa esperar as pessoas virem até nós. Nós temos que ir, Jesus ia. De cidade em cidade pregar o Evangelho. O que impede a gente de bater na porta do vizinho e pregar a palavra? Vergonha? Vergonha é a gente não ir pregar. O que impede de a gente fazer a obra de Deus? Irmão, isso é maravilhoso. Deus ele não vai te colocar, fazer você trabalhar para Ele sem te dar os seus galardões. Se preocupa, eu vou viver fazendo obra de Deus, eu vou aqui, eu vou ali, e minha vida. A tua vida vai ser maravilhosa. Você vai ter de tudo. Você vai ter um caminho para viver dirigido por Deus. Haverá tempo para tudo, há tempo para tudo na sua vida. Há tempo para tudo na minha vida, na nossa vida. O importante é que a gente entenda que a gente está aqui para ser como Jesus. Para viver como Jesus. Então esse é o grande motivo. E assim, não importa, irmão. Não importa, minha irmã. Não importa o que vocês já tenham feito na vida. Não importa o que você tenha passado. Não importa. Deus ele não culpa você por nada, não culpa a mim, ele não culpa nenhum de nós. Deus é Deus de perdão. O diabo culpa. Talvez agora você esteja se sentindo culpado, mal, frustrado. Será que eu vou ouvir esse rapaz falar agora? Será que vai dar certo? Tenta. Tenta fazer. Você vai sentir algo que você jamais imaginou em sentir. Isso é maravilhoso. Através de você, Deus vai enxugar muitas lágrimas. Olha a destruição que está nessa terra. Não seja mais um instrumento de destruição que se destrói a si mesmo e colabora com o diabo para destruir as outras pessoas. Não faz isso. O diabo ele coloca uma culpa em você tão grande que ela não existe. Você quer ver? Bota o joelho no chão aí. Pede perdão a Deus com sinceridade. Quanto tempo faz que você não faz isso? Ajoelha, chora, fala do teu jeito, abre o coração, seja sincero. Deus sabe de tudo que está acontecendo, vai te fazer bem, mas Ele precisa ouvir você falar, vai te fazer bem. Ele vai te ouvir, Ele vai te consolar e imediatamente entrará com providência sobre você. Nada vai impedir. Nada pode impedir você de ser como Jesus. Não importa o que você tenha feito. Não importa. Se você está com pensamentos ruins agora, faz que nem um rádio assim. Muda de estação. Começa a fazer isso. Vai ser difícil os primeiros momentos. Muda. Vem um pensamento ruim, muda.
Muda, vai lá na sintonia e faz assim, ó, muda para outro pensamento. Não alimenta os pensamentos ruins. Eles te roubam da sua missão, que é ser como Jesus. Eles te roubam da santidade de Deus. A palavra de Deus é para nós, é para você. Tem 7.000 promessas aqui na Bíblia para você. Se você tomar posse de algumas, já vai mudar a tua vida. Se Deus nos deu a missão de Jesus, porque Ele sabe que é a melhor coisa que existe para nós. É o melhor, Ele é nosso Pai, Ele quer o melhor para nós. Você não quer que os seus filhos, suas filhas, eles andem no melhor caminho. Você não dá a melhor escola, a melhor roupa, você não quer educar. Deus, e nosso amor não se compara ao de Deus. O de Deus é infinitamente maior que o nosso. Ele olha a gente lá de cima como um todo, Ele vai cuidando de cada passo nosso. Ele nos desvia do pecado. Quando vai acabar a pista, Ele constrói mais pista. Ele vai nos dando refrigério, Ele vai cuidando. Ele vê a gente como um todo. A cada dia que passa, Ele vai cuidando de nós. Ele deixou 7.000 promessas. De quantas promessas você tem tomado posse na sua vida? De quantas? Você já deve ter tomado posse de algumas promessas. Não é bom? Não é tremendo? Imagina, se você tomar posse de 7.000. Quanto tempo faz que você não lê a Bíblia? Você tem lido? Começa a ler antes de achar que a vida acabou. Toma uma decisão. Tenha compromisso com o Espírito Santo de Deus, de todo o teu coração. Você não tem nada a perder, você só tem a ganhar. Não pode abrir a boca e desistir. Eu já senti isso centenas de vezes. Eu não posso abrir minha boca para falar algo que eu não tenho conhecimento. Eu não posso. Muitas vezes eu olhei a minha vida, eu não tinha esperança de nada, eu não enxergava nada. Em um estalar de dedo, Deus mudou tudo. Eu dormia de um jeito, com a vida destruída, acordava com a vida toda transformada no dia seguinte, só porque eu pedi perdão a Deus. Muitas vezes, depois de ter errado o pecado, pedi perdão a Deus. Eu me reconciliei com Deus, e o prazer de Deus é nos perdoar, é nos amar, é nos restaurar. Deus tem prazer em restaurar as nossas vidas. Então é isso. Talvez você esteja vivendo momentos terríveis. Drogas, bebidas, brigas, desemprego. Não se alimenta do que você vê, se alimenta do que você crê. Começa a crer na palavra. Mergulha na palavra. Começa a praticar. Desde manhã, serve ao Senhor o dia inteiro, fica orando o dia inteiro na presença de Deus, mesmo que você esteja trabalhando, onde você estiver, seja submisso a Deus. Imagine Ele do teu lado aqui, ó. Você está estagiando na vida. E Ele é aqui, ó, teu chefe, teu criador. Você não vai perguntar tudo para você, né? Se você estivesse numa empresa, uma pessoa do teu lado estagiando, quando você tiver dúvida, você não vai perguntar para ele, né? Você está estagiando numa empresa, você não vai perguntar para o teu chefe. A mesma coisa é com Deus. Só que com Deus você pode falar muito mais, porque Ele está sentindo o que você sente, Ele está vendo o que você vê. Ele sabe de tudo. Tenha a postura de crente. Não tenha vergonha de Deus, porque se você tiver vergonha de Deus, Ele terá vergonha de você. Liga aqui na terra o teu amor em Cristo. Liga, entrega a tua vida. Está ligado no céu, está ligado na terra. Entrega completamente sua vida o tempo inteiro. Passa o seu dia em santidade. Muda a sua postura. Vai vivendo o espiritual. Coloca Deus em primeiro lugar. Consulte Ele a tudo. Se antes você não consultava nada, começa a consultar a tudo agora. Isso não é ser chato não, é dependência. Outro dia eu falei isso. Deus se agrada que você seja completamente dependente dEle. É uma alegria para Ele isso. Então seja assim. O bom professor gosta de aluno que pergunta. Pergunta para ele o que você não entende, conversa. Ele vai te explicar, Ele é fiel. Deixa Deus te usar como uma árvore que dá frutos. Deixa Deus te usar. Seja uma árvore que dê frutos, videira que dá frutos. Aqui em Lucas 6, versículo 43. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Portanto, cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Seja uma árvore que dê bons frutos para Deus. Começa a ter essa experiência grandiosa com o Espírito Santo de Deus. Olha aqui outra promessa de Deus, que é em Lucas 6, 47.
Versículo 47. Todo aquele que vem a mim e ouve a minha palavra e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profundamente vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a encher, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Então aqui você vê uma das promessas de Deus. É assim que Ele quer estruturar a sua vida. Nada vai abalar. O que você está passando hoje, você não vai passar mais. Meu irmão, você vai olhar para trás, aquilo que te afligia no passado e te aflige no presente, vai mudar. Deus tem esse poder. Ele vai mudar o teu passado, Ele vai mudar o teu futuro, Ele vai mudar o teu presente, Ele vai mudar tudo. Hoje você não enxerga esta vida, mas Deus enxerga essa vida para você. Faz parte dos planos dEle essa vida para você. Entendeu? Fique em paz. Você já deve ter passado experiências na sua vida que você não tinha para onde correr, você não tinha o que fazer, mas mudou, melhorou. Difícil você não ter tido uma experiência assim. Você passou um apuro, puxa, foi lá e, nossa, mudou tudo, não estava vendo isso. Não acredito que aconteceu isso, mas acontece. Se entrega a Deus que você vai viver isso toda hora. Mas se entrega de verdade. Não seja aquela terra com pedra que você joga semente, ela não cria raiz. Você não pode ser assim. Você tem que ser terra fértil. Se enraiza com Deus. Se desprende, abre mão. O que Deus tem para nós é melhor do que a gente acha que é bom para nós. Não quer dizer que você tem uma profissão, você passa por coisas, você acredita em coisas, você tem coisas boas na terra, que quer dizer que essa vida é para você. A sua vida não pode ser inconstante, altos e baixos, não. Você tem que passar por essa terra entendendo o propósito dela, o que Deus quer de você, como você tem que ser, como você tem que agir. Você tem que acordar feliz, você tem que ir dormir feliz, tem que passar o dia feliz na presença do Espírito Santo de Deus, sentindo coragem. Largar esse medo de lado, essa angústia, essa incompreensão, essa frustração, bota isso de lado em nome de Jesus, não é isso que Deus quer para você. A depressão e a angústia, é o teu espírito, é a dor do espírito, ele está gritando. Toma remédio, sufocar o espírito, neutralizar ele. Ele está te falando, não é isso que eu quero, não é essa a nossa vida. Começa a se alimentar. Hoje em cada esquina tem uma igreja. Você liga a televisão, tem vários canais evangélicos com a Bíblia. Você tem uma Bíblia na sua casa. Pede orientação ao Espírito Santo de Deus para você entender a palavra de Deus. Começa a ler. Ora, fala com Ele. A oração é a chave da vitória. A oração abre a porta do acesso direto com Deus. É a chave da vitória. Seus filhos, você vai sair da miséria, os filhos vão sair das drogas, tudo vai mudar, o Espírito Santo de Deus tem prazer em mudar, a promessa dele é tu e a tua casa, se entrega a você primeiro, que depois você vai ver o que Deus vai fazer com você, vai fazer na tua casa, com toda a sua família. Porque não existe proposta melhor nessa terra do que a proposta de Deus, não existe. Quando você estiver cheio do Espírito Santo de Deus, e deixar Deus te usar, e você for pregar a palavra para alguém, a carne daquelas pessoas vai se calar. Porque é o espírito dela que está sedento daquela palavra. Se você for cheio do Espírito Santo de Deus, pregar a palavra é uma pessoa, você pode ter certeza, ela vai se calar. Porque o espírito dela vai esmagar a carne, precisando daquele alimento. Você tem a melhor proposta, que é a proposta de Deus. Ninguém nessa terra, até o mais sábio, ele não tem sabedoria maior do que a sabedoria que Deus tem dado para você. Você vai ser transformado. A tua casa vai ser transformada. O ser humano, ele é dependente do Espírito Santo de Deus. Se você estiver cheio do Espírito Santo de Deus, não só você vai ser totalmente transformado, mas quem estiver do teu lado vai ser alcançado. Não tem como não ser. Não tem papo mais inteligente do que falar de Deus. Não tem momento mais maravilhoso na sua vida do que orar, do que buscar o Espírito Santo de Deus, do que estar na presença de Deus. E é isso que você tem que reconhecer e fazer as pessoas ao seu lado reconhecer em nome de Jesus. Então essa é a missão que nós temos nessa terra. Viver em comunhão plena com Deus, sensível ao Espírito Santo de Deus,
que na nossa vida, nossa caminhada, nós temos que ser bênção para essa geração que a gente vive. Nós temos que viver capacitados pelo Espírito Santo de Deus, buscando essa capacitação, jejuando, orando, buscando comunhão com Deus grandiosa, vivendo o espiritual, sobrenatural. Em nome de Jesus. Que por onde você passar, Deus vai te usar. Você vai estar atento à voz do Espírito Santo de Deus. Deus vai te usar, você vai falar, você vai anunciar o Evangelho a toda criatura onde você estiver. Você vai estar em comunhão onde você estiver com o Espírito Santo de Deus. Ele vai te orientar o que você deve fazer, o que você deve falar, de que forma que você deve agir o tempo inteiro. Se você for dirigido por Deus, se prepara para a vida que você vai ter. Para de acreditar no que você está vivendo agora. Não é isso que Deus tem para você. Ele não te trouxe nessa terra para viver assim. Ele te trouxe nessa terra para que você viva em terra que emana leite e mel, que você viva de milagre em milagre, de vitória em vitória, em nome de Jesus, que você viva cheio da glória do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Deus quer que você viva com a paz de Cristo, em nome de Jesus. Deus quer que você viva com a alegria da salvação, em nome de Jesus. Isso é para todos nós. Se você quer pregar a palavra de Deus, Deus vai te usar, vai te capacitar. Deus tem prazer. Se a nossa missão é de ser como Jesus, é lógico que Ele vai te capacitar, porque Ele sabe que isso vai te dar prazer. Não existe coisa melhor nessa terra do que fazer o bem, do que ser usado por Deus, do que praticar o amor. Prova disso. E para de se culpar. Quem é que não erra nessa vida? Todo mundo erra, todo mundo está cheio de pecados. Não é porque os seus pecados são mais aparentes do que os dos outros, que você é pior do que eles. Talvez tenha um monte de gente te condenando agora, porque tem muita gente que tem prazer em acender os outros para que ela fique apagada. Mas Deus não te olha dessa forma. Peça perdão, se arrependa. Se arrependa. Que imediatamente você foi perdoado. O Espírito Santo de Deus te perdoou. Para de se achar um coitadinho, porque enquanto você se achar um coitadinho, você vai se achar no direito de errar, no direito de pecar, no direito de sair da presença de Deus, viver sobre doutrina, acreditar que o Evangelho é para os outros é aquele jeito, mas com você tem exceções. Não tem exceção com ninguém, isso é doutrina. Vive do jeito que Deus quer que você vive. É o melhor a fazer, é o melhor para você. Você vai passar por essa terra com dias maravilhosos, eu te garanto isso. Você vai passar feliz. Deus fará justiça sobre você. A tua caminhada será uma caminhada plena de amor, de vitória e de paz. Talvez agora você esteja falando, tudo acabou. Então para Deus é um começo. Entrega a sua vida para Ele que você vai ver se não é um começo nas mãos de Deus, em nome de Jesus. Viva assim, meu irmão. Mergulha em nome de Jesus. Deus vai te tirar da cadeia, da prisão, de não importa o que você esteja passando. Talvez esteja sendo difícil para você. Mas vai ser mais difícil se você continuar desse jeito. Se você entregar sua vida ao Espírito Santo de Deus, você vai ver que você vai querer, você vai sentir raiva de você em um primeiro momento. Você vai falar, por que eu não me entreguei antes? O diabo não quer, ele quer te destruir mesmo, ele quer que você se sinta a pior das criaturas. A palavra de Deus diz, nós só estamos abaixo de Deus e de Jesus. Todas as outras coisas dessa terra estão abaixo de nós. Olha como você é grandioso. Se você só está abaixo de Deus e de Jesus, por que está se sentindo assim? Olha o amor que o Espírito Santo de Deus tem para nós. Não esquece que eu falei, você tem direito a 7.000 promessas. Olha o privilégio que você tem de ser como Jesus, de fazer as obras de Jesus. Jesus falou que obras maiores do que a deles nós faríamos. Então, meu irmão, minha irmã, se dá essa oportunidade de ser feliz nessa terra, em nome de Jesus. É só você fazer um gesto, apagar tudo que você aprendeu da mente, apagar tudo que você já sentiu no coração, apagar o que você acredita de errado, o que você aprendeu de errado. Apaga, em nome de Jesus. Apaga em nome de Jesus. Deixa Deus reescrever tua história, te restaurar, te restituir, te reconstruir. Deixa Deus trabalhar nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, na sua atitude, no seu caráter, na sua personalidade, no seu coração, na sua alma, no seu espírito. Deixa Deus trabalhar em nome de Jesus. Deixa Deus trabalhar.
Deixa Deus trabalhar, Ele vai te restaurar totalmente, Ele vai te restituir em nome de Jesus, Ele vai dar um caminho de ouro para você andar em nome de Jesus. Ele estará adiante de você, por onde você passar, onde você for, já dando vitória, movendo as águas sobre você, movendo as águas em nome de Jesus. Se dá essa oportunidade, se entrega, ajoelha no chão, chora, desabafa, abre teu coração com Deus, fala as suas indignações, as suas dúvidas, vai, mas fala. Deus quer ouvir, vai te fazer bem. Ele é teu criador, foi Ele quem te criou, Ele sabe o que te falar, Ele sabe de que jeito te consolar, Ele sabe como te fazer feliz. Ele sabe que providência Ele derramará sobre você em nome de Jesus. Faz isso, se entrega, chora, fala com Ele, em nome de Jesus, vai recebendo aí a unção, vai, recebe mesmo, vai, derrama o teu coração a Deus, nas mãos de Deus, em nome de Jesus, e de lá não tira mais, vive com o teu coração na mão de Deus, vive com os olhos em Deus, vive em nome de Jesus, olhando para Ele, você anda sobre as águas, você vai só ver milagre. Agora se olhar para a terra, você vai ver a destruição. Olha para Deus que você só vai ver milagre. Coloca seu coração na mão dele, que você vai sentir a presença dele, o amor que ele sente por você. Coloca lá, em nome de Jesus. Depois de ter feito isso, começa a ser dependente o dia inteiro com Deus, se conserta com Ele. Se não está indo na igreja, volta para a igreja, se reconcilia com Deus. Se não foi batizado nas águas, vai ser batizado nas águas em nome de Jesus, porque a palavra diz: quem não for batizado não será salvo, e o inferno existe de verdade. Vai para a casa de Deus, se batiza, se conserta com Deus, toma posse da salvação em nome de Jesus. Toma posse da missão que você tem de ser como Jesus, e você vai ver que você jamais sonhou em sentir tanta alegria como Deus dará para você em nome de Jesus Cristo. Toma posse, é tudo seu, é tudo meu, é nosso, que Deus tem. Nós somos herdeiros do Criador do céu e da terra em nome de Jesus. Por que nós estamos mendigando? Por que passando necessidade? Por que angústia? Por que tristeza? Porque tem crente dentro da casa de Deus, até dentro da casa de Deus, que não entendeu que a missão dele é ser como Jesus. Ele vai lá dentro e fica olhando para o homem, fica olhando porque o pastor prega mal. Quem somos nós para julgar o pastor? Quem somos nós? Nós precisamos de correção. A gente não pode deixar de se colocar no nosso lugar, pequenininho. Quem engrandece nós é o Senhor nosso Deus, em nome de Jesus. Ele nos dá as promessas, Ele nos criou, Ele nos engrandece, Ele nos deu a missão de ser como Jesus. É Ele que vai usar as nossas vidas e nos engrandecer. Ele sabe o que é melhor para nós, nós nunca soubemos e nunca vamos saber. Em nome de Jesus nós temos que entregar nossas vidas para Deus. Bota a arrogância, a rebeldia de lado. Olha até onde ela te trouxe, a lugar nenhum. Olha quantas pessoas, o que está acontecendo nessa terra, o que mais precisa acontecer para você entender que você não tem opção a não ser servir ao Espírito Santo de Deus, aquele que te criou em nome de Jesus. Faz isso. Isso vai mudar a tua vida completamente, eu garanto, em nome de Jesus. Não sou eu quem estou prometendo, mas é a palavra de Deus. Você sente isso, você sente algo com Deus, você sente. Como é que pode? Você foi criado por Ele e não sentir. Rebeldia? Não pode, joga isso fora em nome de Jesus. Você é uma bênção. Deus te criou para ser uma bênção em nome de Jesus. Faz isso, entrega 100% da tua vida a Deus e pode se preparar em nome de Jesus para colher os frutos que Deus tem para você. Fiquem com Deus. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia a Deus, aleluia a Jesus. Deus abençoe.